Farsa como Apocalipse. Uma nota. Por Romero Venâncio, UFS. Acabo de ver dois senhores de nome, Lamartine Pozella e Rafael Bittencourt num programa de sugestivo nome, Inteligência LTDA no YouTube. Podcast 575. Simplesmente, um horror ideológico, farsantes arrotando teologias de quinta categoria. Só o começo. Porque eles são, na verdade, frutos de um histórico fundamentalismo que se dissemina por delírios de pânico moral, fim de mundo, tribulações, bestas e mais bestas. Anticristo. Qual a vetusta novidade destes senhores? Uma desonesta islamofobia. Para definirmos tal coisa de forma direta, é o preconceito, sistêmico ou pontual, bem como a aversão, intolerância e discriminação contra pessoas islâmicas em decorrência de sua religião e a origem étnica ligada a ela. Exatamente o que praticam os senhores do podcast do YouTube. Eles forçam tudo numa leitura somente deles, fazendo malabarismos com números tirados do livro do Apocalipse, sempre este livro bíblico, para impressionar pessoas despreparadas na leitura bíblica, vomitam todo um rosário de citações do texto sagrado. Isto é uma técnica impressionista clássica de manipuladores de auditório. Tentam conjugar tudo da Bíblia com o que eles falam e o âncora do podcast como um tolo só exclamando em gestos de surpresa com tamanha sabedoria. Pura empolhação própria destas redes digitais, em média. A confusão clássica começa em passar a ideia de que este Israel atual, um Estado sionista, é o Israel antigo que é citado do texto do Antigo Testamento. Como se ninguém soubesse que o atual Israel é fruto de um brutal colonialismo em terras árabes que vem sendo articulado na Europa desde o século XIX e que entrou o século XX adentro até culminar em 1948. Recomendo a leitura do livro fundamental, A Invenção do Povo Judeu de Shlomo Sandi e Limpeza Étnica na Palestina de Ilan Pappé. Evitaria toda essa baboseira metafísica e desonesta historicamente. Evitaria acreditar nesses dois bobocas oportunistas que só querem likes, dinheiro e busca desenfreada de fama usando temas religiosos. Os dois senhores do podcast são dois falastrões medíocres com arrogância típica de fundamentalistas cristãos do século XIX. Diante de guerras imperialistas e uma geopolítica internacional ameaçadora, eles se refugiam numa leitura bíblica anacrônica passando um ar de atualidade e com disseminação de um falso medo diante da chegada do anticristo que só existe na desonestidade deles. A que ponto chega uma manipulação bíblica primária num país religioso como este Brasil? Eu diria que estamos num país mais em transe do que propriamente religioso. Mas isto é outro assunto e para outro momento. Resumindo, o que estes dois pseudo-biblistas praticam é um sionismo cristão desonesto e hipócrita. Querem forçar uma islamofobia num país que mal se conhece a história de Maomé, que tem toda uma leitura midiática e manipulada do que seja Islã e assim, fica fácil jogar pessoas desinformadas contra os árabes. Coisa triste e deprimente, mas típico de tempos de guerra, quando sabemos que não se trata de guerra alguma, mas de genocídio a céu aberto.
Por fim, se queremos uma leitura séria e rigorosa do livro do Apocalipse, independente de sermos religiosos ou ateus, e a título de informação honesta, recomendo o breve texto de Paulo Nogueira, intitulado O que é Apocalipse, da editora Brasiliense, na coleção Primeiros Passos. O autor é um teólogo formado numa instituição séria de teologia, elas existem, e não pretende se passar por um Nostradamus sionista. Não tem previsões catastróficas ou malabarismos linguísticos para justificar islamofobia alguma. Um livro informativo e sério num tema que sempre atrai fanáticos e tolos de toda ordem. Fica a dica.